Ok, deve estar em tela cheia para vocês. Boa noite, tá? É, Boa- continuamos nossa jornada pela eletrostática. Estamos vendo o potencial elétrico na aula de hoje, né? Então, a lista de coisas. Isso aqui é o mais importante. Eu nem botei o meu fluxo do dia, eu geralmente coloco. Mas primeira coisa, vídeo aula, aula 5, tá no YouTube. Aí eu perguntar se Ana, você conseguiu assistir? Ainda não, professor. Vou tirar esse final de semana. Estou numa rotina de trabalho cansativa e, sei lá, desmotivada para os estudos, mas eu vou voltar. Gente, eu tô ficando apavorado. Eu vou ser sincero, porque eu sei que vocês estão vindo para aula e estão tendo presente. Eu tô tentando fazer bastante exercício em sala presente, mas assim, sem fazer o semanal, sem fazer reassistir a aula, sem fazer apontamentos, o material é denso e a gente engancha no meio do caminho. A gente não vai adiante, não. Tô muito preocupado. O que vocês me dizem aí? Ana, eu tô sabendo, você tá com falta de motivação, entendo isso, mas agora tem que mudar isso. E você, Antônio? Eu vou tentar melhorar, professor, porque, além disso, essas outras semanas estava atarefado. Mas aí eu tinha até que ver fazer os exercícios, mas eu não consegui. Aí eu vou ver se eu começo a fazer esse final de semana. Tá, ó, os exercícios são vinculados. Essa semana, nesse final de semana. Os exercícios são vinculados às videoaulas, tá? Então, se você assiste a aula e vai olhando assim, você vai ver como resolver os exercícios. Se não, tem um atendimento sempre de 6 a 7. Vocês também não estão vindo aqui. Eu fiquei de 6 a 7 hoje aí, esperando que alguém viesse para tirar dúvida, para perguntar sobre as questões. Entendeu? Estou muito preocupado. A gente tem uma turma pequena, isso acontece assim, turma grande é bom porque um motiva o outro. Turma pequena fica meio esquisito assim, um olha para um lado, olha, já tive aula com somente eu e outra pessoa quando eu estava no ensino médio, eu me lembro disso. E realmente era complicado assim, você não tinha aquela motivação que de você ter uma turma, né? Isso faz diferença. Mas a nossa realidade é essa. Eu queria que a gente aproveitasse melhor. Eu vou me Como é que esforçar. vocês me ajudam aí? Deem ideia. Eu vou recuperar esse tempo aí, com certeza. Não dá para ficar nessa mais não. Tá, mas assim, o que acontece? Eu tô contando o que vocês estão fazendo no semanal. Porque sem fazer o semanal, as próximas atividades são sempre mais difíceis, entendeu? Aí é, eu venho prorrogando o semanal, a data de entrega, né? Tem um que tem que entregar hoje, né? O primeiro ainda, que eu já adiei a data de entrega umas 3 vezes já. Então já tem mais de 3 semanas. Então, Antônio, quando você me fala assim, eu tô atarefado, eu expresso, eu tô atarefado com física. Aí eu, opa, ótimo. E por que que tá atarefado com a outra matéria e não tá atarefado com física? Como é que eu faço para apertar você, para você se ocupar de física e depois dizer pro professor de matemática lá, olha, eu não fiz nada aqui, eu tô ocupado com física. Como é que a gente faz isso? Para virar essa jogada? Não, essa semana eu vou ficar ocupado com física. Ótimo, ótimo. Eu quero, Zil, professor, eu quero Zil reclamando. Pô, fui falar com a turma, e a turma me diz, não, só quero saber de física. Tem 3 semanas que eu passei um exercício que era para entregar há 3 semanas atrás, ele já tá me enrolando até hoje, tem 3 semanas isso. Aí eu vou ficar, pô, que legal, ó, tá em pé de igualdade, tete a tete, física e matemática. Zil, professor, Adriana? Eu estou com eletrônica analógica e processos. Sim, sim. Aí a eletrônica analógica são 2 professores. Aí cada um Entendi. faz atividade também. E como é que tá bom, tá pegando eletrônica analógica sem ter a física, tópicos de física 2 é complicado, viu? Mas vamos lá. Mas Diga. os assuntos estão caminhando juntos, que ele está dando uma parte de eletricidade e Sim, capacitores. sim. Aí
junta a informação daqui. Talvez um ajude o outro. O ideal é você ver o meu antes, depois ver o outro, porque a minha matéria básica e eles é profissionalizante, não é feito para ter essa ordem. Bem, aí a minha conversa, então, o item número 2 é a conversa, o semanal. Eu vou dar mais 2 dias para o semanal 1, né? E não vou adiar o semanal 2. Você tem que fazer o semanal. E vou publicar o semanal 3 essa semana. Certo, o 2 eu entrego no prazo agora. O semanal 3 vai vir da própria aula hoje. Eu vou dizer a vocês o que é que eu quero que vocês façam, tá certo? A avaliação tá chegando, né? E é essencial que a gente tenha semanal 1, 2, 3 e 4 no bolso. Que a gente tinha uma atividade que era para fazer em 8/3, que é hoje, né? E eu tô sem poder lançar uma atividade dessa aqui em sala, porque o que acontece sem o semanal 1 e 2, vocês vão ter dificuldade em responder, claro, né? Tem que voltar para a aula e reassistir. Se era para estar com isso no bolso, eu estaria fazendo uma atividade hoje, né? No último horário, eu faria uma atividade com vocês. Tá? Então, bora pensar aí junto como é que a gente sai dessa enrascada aí, porque não tá boa a coisa não. A gente tá com atraso aí de quase 3 ou 4 semanas. Primeira avaliação chegando, primeira avaliação vai chegar rápido e vai ter muito assunto ainda por vir, né? Então, eletrostática é ruim porque ela é uma rampazinha assim de subida, né? Então, é a subida mais íngreme do curso, é esse início. Depois as coisas estabilizam um pouquinho, a gente vai entrar em corrente, resistência, vocês até já conhecem do ensino médio, no caso de Antônio, das profissionalizantes, não sei se é o seu caso, Ana, então vai ficar mais tranquilo, mas assim, esse início aqui é muito bom para você entender o que vem. Tá, gravação, já botei para rodar e vou fazer uma chamada ao final, tá? Eu coloco aquele linkzinho, vocês vão lá, preenchem e tal, isso é legal. Ok. Então, primeira coisa é retomar a última aula, tá? Então, na última aula a gente falou sobre movimento de uma carga elétrica em um campo elétrico uniforme. Então, o que é que você está vendo aqui nessa imagem? Você está vendo duas placas metálicas paralelas, tá? É como se alguém tivesse tirado cargas da placa de baixo e levado para a placa de cima. Né? Ou então o contrário, depende de como é que você quer falar. Em termos da convenção, que a gente pensa em cargas positivas, né? Então alguém tirou cargas da de baixo, levou para de cima, e isso quer dizer que a de cima ficou positiva e a de baixo negativa. Se você pensa em termos do átomo, né? Então a gente sabe que quem se desloca é os elétrons, né? Então, na verdade, elétrons foram retirados da placa de cima e levados para a placa de baixo. As duas situações são totalmente equivalentes para o que a gente está fazendo aqui. Não precisa de mais informação nem menos. Né? Você pode usar uma descrição ou outra, é equivalente. Então a gente sempre opta por estar falando das cargas positivas, tá? Então sempre o nosso pensamento assim, ó, aqui eu tirei cargas positivas da placa de baixo e levei para a placa de cima. Isso quer dizer então que a placa de cima está positiva e a placa de baixo está negativa. Você também vê linhas de campo. Observe que você tem linhas de campo que originam na placa positiva, porque tem uma setinha aqui, ó, e vai para a placa de baixo. Note então que eu tenho várias linhas, um total aí de 12 linhas, né? 12 não, 15 linhas. Essas 15 linhas todas apontam para baixo e elas são paralelas, né? Você vê só a perspectiva aqui, mas é uma linha paralela à outra. Isso é muito importante, que a gente tem que colocar assim como bem forte na nossa cabeça, assim, que linhas paralelas quer dizer que o campo elétrico é uniforme. Sim, é possível que cargas, né, pontuais, muitas delas distribuídas em uma placa, formem um campo elétrico uniforme. A gente viu isso com uma única placa, e a gente está vendo com duas placas. A gente fez essa questão de duas placas na última aula, você deve rever, tá? Basicamente a gente mostrou que quando você tira cargas positivas de baixo, leva para de cima, o campo aparece aqui entre as placas. O campo acima é nulo e o campo abaixo é nulo. Isso independente se a placa é condutora ou não.
Se for condutora, mais ainda, o campo elétrico é nulo em cima e embaixo, porque toda placa metálica ela faz uma blindagem de campo elétrico, tá? Então, quando você tem uma placa metálica, as cargas são puxadas para a face interna, não tem nenhuma carga na face externa e as linhas de campo estão todas dentro da armadura de placas paralelas. Bem, aí, como o campo é uniforme, isso quer dizer que o campo elétrico, se eu calcular, vai dar um número igual para todas as posições. Então, se eu fizer o cálculo aqui, dá um número. Se eu fizer aqui, dá um número. Se eu fizer aqui, dá um número. Qualquer lugar que eu escolher aqui dentro, vai dar sempre o mesmo número. É isso que a gente quer dizer que o campo elétrico é uniforme. Aí, nesse caso, ele fica muito parecido com o campo elétrico, ou o campo gravitacional. O campo gravitacional ele tem o mesmo número em qualquer posição que você vai aqui na superfície da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Claro que tem uma pequena variação na segunda ou terceira casa, quando você vai de um lugar para outro, né? Mas assim, na primeira casa sempre 9,8. Se você quiser calcular o campo elétrico, tá, em módulo, tá a receita aqui à direita. A gente não mostrou de onde é que vem essa receita, a gente só está aceitando que é assim. De fato, em qualquer questão que eu venha pedir para vocês campos elétricos, eu vou dar de vocês, olha, o campo elétrico aqui é assim, a descrição dele. Tá? Então, você tem que se acostumar a essas expressões e saber usá-las, tá? Então, você tem aqui o campo elétrico, vai ser igual a esse símbolozinho aqui, que é um S grego, é um S minúsculo grego. Esse é como se fosse o sigma minúsculo. Então, sigma é aquele símbolo de somatório, ele é maiúsculo no grego. Então, se você pega a letra minúscula equivalente ao sigma, o sigma minúsculo vai dar essa letrinha aqui. Sigma, então, é S. S de superfície. Então, é uma densidade de carga superficial. Isso quer dizer, no fundo, que é tantos coulombs por metro quadrado. Então, sigma vai ser igual a uma carga que eu tenho na placa, dividido pela área da placa. Então, na hora que eu falei que eu tirei uma carga aqui de baixo e levei para de cima, é esta carga que vai aqui no numerador, ó, dividido pela área de uma das placas. Então, você pega uma das placas e divide. Isso vai dar, digamos aí, sei lá, uns 9 nanocoulombs por metro quadrado. Aí eu vou fazer o que para calcular o campo elétrico? Eu pego esse valor e divido por epsilon zero. Epsilon zero é 8,85 vezes 10 a menos 12, é padrão. Epsilon zero é a permissividade elétrica do vácuo. Tá? Então, a gente está falando aqui sobre o campo elétrico uniforme, porque a gente vai fazer o que com ele? A gente vai pegar uma pequena carga aqui da esquerda, e nós vamos injetá-la com uma certa velocidade aqui dentro. Então a gente vai jogar ela aqui dentro. Ela vai ter uma velocidade inicial vertical. A gente vê o seguinte, que aqui eu tenho uma carga negativa, tá? Se eu coloco aqui dentro, ela vai ser empurrada para cima ou para baixo? Quem me diz aí? O que vocês me dizem? Se eu botar essa pequena carga aqui entre as placas que estão carregadas, ela vai ser empurrada para cima ou para baixo? Para cima. Você tem, ela é negativa, a placa de baixo é negativa, então você tem uma repulsão, então ela é empurrada para cima por isso, e também ela é puxada para cima porque positivo e negativo. Então eu vou ter positivo na placa de cima, a carga é negativa, então você vai ter uma atração, então você vai ter dois puxões para cima, que vai corresponder a um único puxão percebido pela carga, né, enquanto ela passa por aqui. Isso quer dizer uma coisa. Se eu começo com a carga andando para a direita, ela deve andar aqui com velocidade constante, em linha reta, porque nada acontece nesse trecho. Entre o chute, né, e a entrada nessa região, você tem aí uma velocidade vertical constante. Aí a gente sabe que quando ela entrar aqui, ela vai ter algum tipo de força apontando para cima, e essa força é constante. Isso então quer dizer o seguinte, que ela vai começar a ganhar velocidade na direção Y. Então ela vai ter duas velocidades, uma na direção X e outra velocidade na direção Y, que vai aumentando conforme ela progride aí dentro, nesse espaço onde tem um campo elétrico. Isso quer dizer, então, como a gente já estudou lá, esse tipo de movimento, que você vai ter uma parábola aqui dentro. Ok? Ela vai seguir um arco parabólico. E depois, quando ela sai do lado de cá, tá? Uma vez que ela saia, ela vai seguir em linha reta. Então, no ângulo que ela vier,
ela vai continuar se movimentando em linha reta. Então, eu vou ter algo desse tipo, um movimento desse tipo. Então, repetindo aqui, só para vocês poderem visualizar, tá? Ela faz uma curva ali dentro, ok? E aí sai, sempre com um pouco mais de velocidade do que entrou, né? Mas a velocidade horizontal não mudou. Porque a gente sabe que o movimento horizontal é independente do movimento vertical. Ou seja, se tem velocidade vertical aumentando, tá? Porque tem uma força, isso não vai influir na velocidade horizontal. A velocidade horizontal vai se manter igual. Tá? Então, essa é a nossa ideia, vamos explorar isso em um exercício, ok? Então, a nossa ideia é o seguinte, eu tenho aí ó, um elétron projetado com velocidade inicial V0 igual a 1,6 vezes 10 a sexta metros por segundo para dentro do campo elétrico uniforme entre as placas paralelas da figura. Suponha que o campo elétrico seja uniforme e orientado para baixo e considere igual a zero o campo elétrico fora das placas. O elétron entra no campo elétrico em um ponto intermediário entre as placas. Então, ó, se eu tenho 1 centímetro aqui, ela vai entrar justamente em meio centímetro. Okay? Sabendo que o elétron tangencia a placa superior, se você souber o seguinte, ó, que ela faz um arco parabólico aqui e bate bem nesse cantinho, tá? Então pede o seguinte, se ele tangencia a placa superior, quando ele sai do campo, calcule o módulo do campo elétrico, ok? Calcule o módulo do campo elétrico. Então, para fazer isso, vale a pena a gente estar lembrando um pouquinho a questão das nossas equações. Lembre, tá? Que se você, lembrando o caso assim, onde a gente tem uma aceleração que é constante. Então eu tenho aceleração vertical igual a uma constante e aceleração horizontal é igual a zero. Bora ver o que isso faz com as equações de movimento. Então eu vou ter o seguinte, se você tem as equações em x, tá? Então eixo x, eu vou ter a posição do objeto vai ser igual a um x0 mais um v0x multiplicado pelo tempo mais 1/2 da aceleração em x vezes o tempo ao quadrado. Se a aceleração em x é igual a zero, quer dizer que esse termo aqui morreu. Isso também ó, me diz o seguinte, a equação do movimento é seguida pela equação da velocidade, a velocidade em x vai ser a velocidade inicial em x, mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração em x. Então, se a aceleração em x é zero, esse termo vai embora. E aí você tem o seguinte, a velocidade inicial, tá, que é v0x, vai ser sempre a velocidade, ou seja, a qualquer momento a velocidade sempre é igual à velocidade inicial para o movimento horizontal. Já no eixo y, então se eu considero o eixo y, aí eu vou ter o seguinte, eu sei que y vai ser igual a um y0 y é igual a um y0 mais um v0yt mais 1/2 da aceleração em y vezes t ao quadrado. E eu também sei que a velocidade não estava com esse negocinho aqui do lado não, ele apareceu aqui de repente, bora ver. Eu vou ter a velocidade em y, vai ser a velocidade inicial em y, mais a aceleração em y vezes o tempo. Então aí eu tenho um conjunto de equações, tá?
No caso gravitacional, a aceleração em y vai ser, por exemplo, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, geralmente a gente fala assim, ó, para a gravidade local, eu sei que a aceleração y é igual a menos g. Então, g, a gente sabe, g, ele é definido como sendo 9, vou botar um g aqui, ó, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essas aí são as minhas equações do movimento. Eu vou usar essas equações para resolver o meu problema na outra página. Então, como é que eu vou fazer isso? Aí vamos dar as dicas aqui. E vocês vão fazer, tá? Primeira coisa, tá? A bolinha tem uma velocidade nesse sentido, né? Ela vai entrar em uma região onde você tem duas placas. Ela entra bem no meio, né? Então, ela vai seguir uma trajetória parabólica. Então, aqui, quando ela estiver bem nessa posição, vai ter uma força atuando nela. Essa força está para cima. A gente chama isso da força elétrica. No caso gravitacional, é a força-peso. Aqui é a força elétrica. E a gente sabe o seguinte, que o módulo da força elétrica sempre vai ser igual ao valor da carga vezes o módulo do campo elétrico. E a gente sabe que a segunda lei de Newton, então, pela segunda lei de Newton, eu tenho que F é igual à soma de todas as forças, então se escreve isso assim, ó. E a gente sabe que F também é a massa vezes a aceleração. Tirando aqui, então eu vou ter que a massa vezes a aceleração vai ser a soma de todas as forças. Você deve olhar isso aqui como sendo... aqui é um vetor, né? Daqui a pouco a gente reduz isso. Então, você deve olhar isso aqui como a gente está falando mesmo. Isso aqui só quer dizer soma de todas as forças. Aí eu pergunto, quantas forças eu tenho atuando aqui? Nesse problema, quantas forças eu tenho atuando? Você tem uma carga se movimentando, esse é o meu sistema. Só tem uma força atuando, é a força elétrica. Você podia ter dito também a força gravitacional, Antônio, porque estaria apontando para baixo. Mas o quê? Diga. Mas se aqui a força elétrica e a força gravitacional não está atuando nela, não? É isso, a força elétrica está atuando, puxando para cima, e a força gravitacional puxa para baixo. Mas a gente já viu várias vezes que a força gravitacional geralmente é desprezível em problemas onde tem campo elétrico. Então, realmente, a força elétrica é muito mais intensa, e a força gravitacional geralmente não entra muito na questão. Então, aí eu sei dizer o seguinte, olha, eu vou ter, como essa questão é uma equação assim que tem vetores, né? Então eu sei o seguinte, o lado direito, a soma de todas as forças, só tem uma força atuando, então isso aqui simplesmente é a força elétrica. Aí você percebe o seguinte, ó, que a massa vezes a aceleração em y tem que ser igual à força elétrica. Quem é a força elétrica? Em módulo é Q0 vezes o campo elétrico. Então, Q0 vezes o campo elétrico. Eu posso colocar assim sem usar módulo, porque ou eu posso escrever assim, então lembre, sempre é possível você fazer o seguinte, ó. Ou você fica chatinho e bota a decoração toda na letra, isso quer dizer o módulo do campo elétrico, ou você simplesmente bota isso aqui. Também quer dizer o módulo do campo elétrico. Então fica mais fácil assim a gente anda mais rápido. Então, a massa vezes a aceleração em y é igual a carga vezes o campo elétrico. Isso quer dizer que a minha aceleração em y ela vai ser igual a, isolando aqui, eu passo m dividindo
vai ser o valor da minha carga dividido pela massa vezes o campo elétrico. Então é isso aqui que a gente vai usar lá na outra página, junto com as minhas equações aqui, que são, eu tenho duas equações. Qual é que vai ser importante? Olha, a gente sabe que a posição, ó, x, ele começa de 0 e ele vai andando, né, ele começa de 0, então x0 é 0, e x vai aumentando até chegar em 2 centímetros a uma velocidade constante. Essa velocidade foi dada. Então isso quer dizer que dá para você obter o tempo nessa equação. Então você vai poder aqui, ó, obter justamente o tempo com essa equação, ó. Com o tempo, você pode vir para essa segunda equação aqui, que você sabe que y, você pode dizer que y começou em 0, né, começa em 0 e vai subir até meio centímetro, né, que ela está bem no meio. E aí, você sabe que a velocidade em y inicial é 0, então esse termo vai sumir, e aí vai ficar 1 meio da aceleração t ao quadrado. Você já tem o t aqui, né? Mas você quer quem? Você quer a aceleração. Por que você quer a aceleração? Porque quando você tiver a aceleração, você pode vir aqui nessa equação aqui, ó, e tirar o valor do campo elétrico. Okay? Então, é múltiplas etapas aí para essa questão. Vou dar um tempinho aí para vocês darem uma olhada. Quiser que eu volte a algum slide específico, me fala, tá? Para vocês tentarem fazer. Eu já esbocei como é que a questão é resolvida e vocês podem tentar fazer. Preocupado. Então, você tem a bolinha. Note aqui, ó, que ela está bem no meio. Então você pode dizer que aqui é 0, tá? E ela vai subir meio centímetro quando ela chegar aqui. Então, quando ela estiver nessa posição, é porque ela subiu meio centímetro. E ela avançou quanto? Ela avançou 2 centímetros. Então, se você disser que a posição inicial dela é em 0 é x, em y, desculpe, em x é 0, em y é 0, você pode dizer então que esse ponto aqui é 2 centímetros em x e 1 centímetro em y. A velocidade inicial foi dada, é 1,6 vezes 10 a sexta metros por segundo, e pede-se calcule o modo campo elétrico. Tentem fazer, tá? Vou dar alguns minutinhos aí para vocês fazerem. Então note que essa questão, ela vai buscar lá conteúdos de tópico de física 1. Né? Vai trazer para cá, para o contexto da eletrostática, tá? Onde eu tenho campos elétricos, tá? Claro que eu tenho aqui movimento, tá? Então, movimento de uma carga de um campo elétrico de origem externa. Externo porque ele não é a carga, não é o campo da própria carga que está em movimento que é importante. É o campo que vem das placas, tá? Muito bem, então vamos tentar resolver aqui, ó. Note aí que as linhas de campo são paralelas, tá? E aquilo que eu te falei. A força aqui é a força elétrica. Essa força é a força de Newton, então isso é a massa da carga vezes a aceleração, que vai ser igual a carga vezes o campo elétrico. A aceleração, então, é o valor da carga sobre a massa multiplicado pelo campo. Isso vai ser uma constante, tá? A gente quer o campo elétrico. A gente sabe que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, vale a equação x é igual ao x0 mais a velocidade inicial em x multiplicado pelo tempo. Então, eu posso isolar o tempo aqui, então eu passo o x0 para o lado de cá, então fica x menos x0, dividido pela velocidade em x, e eu vou ter o tempo. Substituindo os valores, note que as informações foram dadas em centímetros, tá? Então a gente quer passar para metros. Então o x vai ser quando ela chegar nessa posição, vai ser 2 centímetros, então isso vai ser 2 vezes 10 a menos 2.
menos a posição x inicial. Bem, a gente falou que a gente vai tomar essa posição como sendo zero, né? Posição inicial. Dividido pela velocidade, a velocidade que foi dada pela questão é 1,6 vezes 10 a sexta metros por segundo. Então aqui eu vou conseguir calcular o tempo. Se eu faço isso, o tempo vai dar 1,25 vezes 10 a menos 8 segundos. Então, uma velocidade muito pequena, né? Ela já chega aqui nessa pontinha aqui. 10 a menos 8 segundos. Muito bem. Então eu já tenho o tempo. Eu posso ir para a equação em y. A equação em y me diz que y vai ser o y0 mais a velocidade inicial em y vezes t mais a aceleração em y dividido por 2 vezes t ao quadrado. Bem, note aí que o y0 a gente vai tomar como sendo zero e o v0y também é zero. Né? A velocidade inicial em y é zero. Eu posso então zerar esses dois termos e aí a minha equação fica bem reduzida. Ela já fica assim, ó, y vai ser a aceleração em y sobre 2 vezes t ao quadrado. Eu posso então isolar a aceleração, né? Eu passo 2 multiplicando para a esquerda e o t ao quadrado passo dividindo, depois eu inverto a equação, vai dar a aceleração em y é igual a 2 vezes o y dividido por t ao quadrado. Esse y a gente já sabe, vai ser quanto ele subiu, vai ser o meio centímetro. Então, eu vou ter justamente 2 vezes meio centímetro, ok? Que vai ser 5 milímetros, né? Dividido por 1,25 vezes 10 a menos 8 segundos, que foi esse tempo aqui, ó. Eu já substituí elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, eu descubro que a aceleração em y vai ser 6,4 vezes 10 a 13ª metros por segundo ao quadrado. Note aí uma aceleração violenta, muito grande. Esse é o tipo de... quem ainda não percebeu, isso vai ser tipo uma faísca, né? Tipo você tem no seu fogão. A faísca no acendedor lá também tem um comprimento na ordem de 5 centímetros, né? Ou na verdade meio centímetro, algo desse tipo. É o espaçamento que você tem ali, é o gap, né? Que o pessoal chama. Então, é o tipo de aceleração que você tem nos elétrons que formam aquela centelha de plasma que faz o arcozinho, né, no acendedor elétrico do seu fogão. Ok? Muito bem. Com essa aceleração, eu ainda não terminei, eu posso ir para essa equação de cá, que me diz o seguinte, ó, se eu tenho a aceleração, eu tenho a massa, eu tenho a carga, eu posso descobrir o campo elétrico. Então, a massa é a massa do elétron, isso é conhecido, né? Em uma questão desse tipo, isso é dado, eu já dei aqui em outras aulas anteriores, a massa, ou você pode pesquisar também na internet, ou então no seu próprio livro, né? Tem a parte lá de as constantes da física. E embaixo eu tenho o Q0, que é a carga do elétron, também é conhecida. Então a massa é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos, e Q0 vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né? Então, substituindo os valores, eu vou ter isso aqui, ó. 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, multiplicado por 6,4 vezes 10 a 13ª metros por segundo ao quadrado. E aí que entra a questão de você saber usar a sua calculadora e saber usar também as potências, né, de 10 na calculadora para você inserir os números corretamente. Então, fazendo aqui a conta, isso vai dar 364 newtons por coulomb. Então, é o campo elétrico necessário, é um campo elétrico pequeno, tá vendo? Geralmente a gente tem tido campo elétrico da ordem de 10 a quarta, 10 a quinta, e esse aqui está em 10 a segunda, então um campo elétrico bem fraquinho já é capaz de fazer esse tipo de movimento, essas velocidades nos elétrons. Alguma pergunta aí, Antônio? E você, Ana? Não. Ok. Não, minha internet está ruim, mas tô indo aqui.
Tá. Então tá aí a resolução do problema, tá? Se você quiser escrever em termos de vetores, né? Então você pode botar assim, E vetorial vai ser igual a menos 364 newtons por coulomb em parêntese, vezes o versor da direção y, que é o j. Tá? Então, o versor quer dizer um vetor de tamanho 1 apontando para baixo. Note que o campo elétrico é para baixo, então por isso que tem um sinal menos aqui, tá vendo? Então esse aqui é o módulo do campo elétrico, aqui já é o campo elétrico em si. O menos quer dizer para baixo, igual a gravidade, né? Que a gravidade, a gente sempre fala assim que o módulo de G é 9,8, mas o vetor G é menos 9,8, né? Com o multiplicado pelo versor J. Muito bem. Analogia gravitacional, o potencial de queda. Então, vou voltar um pouquinho lá para a questão da gravidade, para a gente olhar uma coisa interessante sobre a descrição que a gente estudou em tópico de Física 1. A gente vai usar isso para estudar potencial elétrico, tá? Então a gente vai fazer uma analogia, construir uma analogia entre potencial gravitacional e potencial elétrico. Então é muito importante que vocês prestem atenção nessa sequência. Ela às vezes vai parecer assim meio bobinha, tá? Mas não se preocupe não, porque isso está indicando já que o material de potência também é bobinho, tá? Então a gente tem que ter uma certa paciência para construir a analogia, para a gente enxergar a conexão. Se a gente fizer isso, beleza, fica tudo muito tranquilo. Então, a essência da mecânica, né? Saudade lá de tópicos de Física 1, quando tudo era fácil, tá? Então, olha aqui à esquerda. Eu tenho uma rocha que está em cima, tá? De como se fosse uma prateleira, algo desse tipo, né? Tá ali a rocha ali em cima. E ela fica parada, né? Porque a força peso atua puxando para baixo, mas aparece uma força normal para cima. As duas se igualam e aquela rocha fica lá paradona, né? Aí o que acontece se eu tiro essa prateleira aqui de baixo, né? Então eu tiro a prateleira e aí o que acontece? A força-peso atua sobre a rocha, sobre a pedra, e ela cai. Então o que acontece? Você tirou o suporte dela, ela cai no chão. Note que eu falei tudo que eu falei fazendo referência à força-peso. Então eu usei a descrição de força para você entender o que aconteceu. É simples. Tem uma pedra aqui, tem uma força que puxa para baixo, se você soltar ela cai. Com isso, eu tenho a descrição de força, tá? Muito bem. É possível a gente pensar de forma diferente também. Eu posso pensar em termos da energia, tá? Então eu vejo o seguinte: se eu tenho uma força que atua para baixo e eu tenho um deslocamento para baixo, eu sei que se eu multiplicar a força pelo deslocamento, eu vou ter o trabalho realizado. Então eu posso dizer, o trabalho para pegar essa rocha de A e levar até B, realizado pela força, peso, vai ser algo desse tipo assim. O trabalho de A até B vai ser igual a força, peso, multiplicado pelo deslocamento. A gente vai chamar isso de trabalho. A razão que eu escrevi dessa forma aqui, à esquerda, né, é porque a gente pensa sempre força vezes deslocamento, mas sempre tem um detalhezinho. Qual é o detalhe? É o seguinte, você sempre tem que incluir um cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Por quê? Porque se a força não for na direção do deslocamento, for a 90 graus de deslocamento, por exemplo, aí a força não é responsável pelo trabalho realizado. Então, quero dizer o seguinte, a força-peso puxa para baixo. Se essa pedra for para a direita, não foi a força gravitacional. Então, se eu perguntar assim, qual é o trabalho realizado para o movimento da rocha para a direita pela força gravitacional, você vai dizer zero. Isso, como é que isso sai da conta? Sai da conta assim, se deslocar para a direita, o ângulo vai ser 90 graus em relação à força-peso. Então, cosseno de 90 vai ser zero, isso aqui zero, então isso aqui tudo vai ser zero. Se você tem a força-peso e o deslocamento para baixo, o ângulo, tá, a direção é a mesma, né, para baixo os dois, então o ângulo entre os dois é 0 graus, cosseno de zero
vai ser 1. Então você tem a força-peso pelo deslocamento, isso sempre vai ser, força-peso é massa vezes gravidade, o deslocamento a gente fala que é uma altura h, então vai ser mg vezes h, vai ser justamente o trabalho realizado. Muito bem, então vai dar justamente isso, mg, em vez de usar o h, eu usei o deslocamento de A até B, é o mesmo que h, se quiser chamar de h não tem problema. Muito bem. Isso aqui, o trabalho realizado lá de tópicos de Física 1 é igual a menos a variação da energia potencial. Então, é o seguinte, quando você desloca para cima, então a variação de L a B é para cima, tá? Então, você vai ter o seguinte, quando você realiza trabalho, a energia potencial vai no sentido oposto, ou seja, se eu realizo trabalho sobre uma pedra, ela ganha energia potencial conforme sobe, né? Então, estou realizando trabalho contra a gravidade, a rocha sobe. Se eu solto, tá? Ela vai descer, então a energia potencial diminui, né? Então a força gravitacional realiza trabalho puxando a rocha para baixo, né, e a energia potencial vai diminuindo. Então lembre, eu ergo alguma coisa, a energia potencial aumenta. Se a gravidade traz para baixo, a energia potencial diminui. Então tem um sinalzinho aqui de negativo para indicar que a energia potencial está diminuindo quando a gravidade está puxando para baixo. Ok? Muito bem, então isso é meu trabalho, tá? Então, eu falei aqui sobre a pedra cair. Eu falei, se você realiza trabalho sobre a rocha, ela ganha energia potencial. Se você solta, ela transforma energia potencial em energia cinética, mas no fundo ela cai. Então eu descrevi a mesma coisa que eu descrevi agora há pouco, usando a ideia de força-peso, mas eu estou usando a linguagem da energia. Então, note aí que eu tenho uma linguagem para descrever baseada em força, eu tenho outra linguagem para descrever baseada em energia. Geralmente, tudo que você consegue fazer na descrição de força, você consegue fazer na descrição de energia. Então, se você pensa assim, eu joguei um objeto a 40 graus, 45 graus, né? Então eu quero saber o alcance. Então você vai dizer, eu dei uma certa energia cinética, a energia cinética foi transformada em energia potencial. Quando chegou em altura máxima, ele só tinha energia cinética horizontal, parou de subir e vai começar a descer, descrever uma parábola certinha, cair no chão, tal lugar, a energia potencial gravitacional foi transformada de energia cinética na direção y, ela caiu no chão. Então você consegue fazer a questão de alcance de tudo, né, usando a descrição de energia, né? Você pode usar também a descrição de força. Tudo isso funciona. Ok? Então são duas descrições equivalentes. Na física, de forma geral, a gente sabe que a descrição mais poderosa é a da energia, porque ela vai funcionar com as coisas do átomo. Então, quando você vai para o tamanho do átomo, usar vetor de força é meio complicado. Então, a gente prefere usar níveis de energia. Então, o elétron está em um nível de energia, tem uma transição para outro nível. Então, lá a gente prefere energia. Então, a gente vê que energia é uma descrição mais geral. Ok? Muito bem, então enquanto a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta e a pedra cai. Então a gente sabe da tópicos de física 1 que a variação da energia potencial é igual a menos a variação da energia cinética para um objeto que está caindo aí. Bem, a gente pode pensar de outra forma também. Tem uma outra descrição, que não é nem tão, é bastante óbvia, né? Então a gente não deu tanta atenção para ela, mas é a ideia de você descrever o que está acontecendo em termos do campo da gravidade local. É o campo gravitacional local. Você diz o seguinte, olha, onde essa pedra está aí tem um campo gravitacional. Esse campo gravitacional puxa para baixo. Se eu soltar a pedra, essa pedra vai ser acelerada pelo campo gravitacional e ela vai cair no chão. Então você pode dizer o seguinte, a aceleração em y é igual a menos g,
E você falar, olha, delta y é igual a menos 1 meio de gt ao quadrado, que é justamente a equação que a gente acabou de usar na questão anterior. Né? Então, só mudei, em vez de botar AY, eu botei menos G no lugar. Então, você pode usar essa equação aqui para resolver qualquer problema aqui de queda. Mas, no fundo, se você soltar, ela cai. Ou seja, ela foi acelerada pelo campo gravitacional. Então, eu não falei em força, não falei em energia, falei só em campo gravitacional e resolvi a questão. Isso quer dizer que a gente tem uma outra descrição. Então, ou também, se você quiser fazer, você pode usar a equação de Torricelli, vai dar a mesma coisa. Né? A gente vai falar, também a gente pode fazer, essa vai ser importante para umas outras coisas que a gente vai fazer também no futuro. Vamos lá. Muito bem, então você pode usar Torricelli, tá? Vai dar a mesma coisa, que é energia, tá? Eu não vou nem entrar em detalhes aí, mas no fundo a pedra acelera para baixo e cai. A gente chama isso de descrição de campo. Então eu vou colocar a descrição de campo bem aqui, ó. Então eu tenho uma descrição de força, tenho uma descrição de energia e tenho uma descrição de campo, todas equivalentes. A pedra cai nas 3 descrições, ou seja, o que manda é a natureza, né? As descrições quem faz é a gente. Então a gente tem várias descrições, cada uma para ser usada quando for conveniente. Agora, dá para ver uma coisa, ó. Se você tem essas 3 descrições aqui, tá na cara que tá faltando uma descrição aqui no canto. Né, que fecha esse quadrado aqui, para você poder ter 4 descrições. Então, a 4ª descrição é a mais óbvia de todas. É a mais fácil. É a mais intuitiva. Que é a seguinte. Você levou a pedra lá para cima e soltou ela. O que aconteceu? Tudo que sobe, desce. Então, a ideia de altura, né? Se você bota uma coisa no alto, ela vai cair. Então, essa é a 4ª descrição aí. A descrição baseada em altura. Quanto mais alto, mais vai cair. Então, 4 descrições aí para a mesma coisa. Entenderam? Alguém quer comentar? Antônio? Ana? Então a 4ª vai ser o potencial de queda? É um potencial de queda, exatamente. Você falou tudo agora. É o potencial de queda. Quanto mais alto, mais potencial de queda tem. Aí você fala para a criança, criança, sai daí, aí é muito alto. Né? Você desça daí, porque conforme a criança vai subindo daqueles brinquedos, né, do parque, quanto mais alto ele sobe, maior o potencial de queda. Então, excelente aí. 4 descrições aí do mundo, todas descrevem a mesma coisa. Então, embora não pareça, tópicos de Física 1, né, a gente fez a mesma coisa, tipo 4 vezes. A gente começou lá com cinemática, né, que vai falar sobre o campo da gravidade local e o movimento do neutrino. A gente começou aqui. Depois entrou Newton. A gente falou então a rocha tem peso, é a força peso. Se puxa para baixo, ela cai. Se você botar na prateleira, tem a força normal, sustenta. Lá no finalzinho entrou a variação de energia. Então você disse o seguinte: olha, tem lá uma montanha russa. E foi esse o exemplo geralmente utilizado. Você tem uma montanha russa, tem um carrinho. Ele está lá em cima. Aí ele tá com velocidade nula, mas começa a andar devagarzinho, vai ganhando velocidade desce, é aquele horror todo, chega lá embaixo, vai subir de novo, ele tá com o quê? Com muita velocidade. Então aqui em cima tinha energia potencial, na hora de descer, transformou energia potencial em energia cinética, ganhou velocidade. Então aí você percebeu o que aconteceu, teve uma transformação de energia, mas a gente aproveita também, mostra lá que é o seguinte: você pode usar o próprio desenho da montanha russa para você entender o movimento. Você pode dizer, olha, está lá em cima, pouca energia cinética, muita energia potencial, vai descendo, conforme desce, a energia potencial vai diminuindo proporcionalmente e a energia cinética vai ocupando essa diferença, né? Então você vê o próprio gráfico, né, da montanha-russa é um gráfico de energia potencial, ou seja, é um gráfico em altura
que é suficiente. Então, a gente fala no finzinho aqui da quarta descrição baseada em altura. Ok? Então, guardem tudo isso, porque vocês já fizeram, já entendem isso, tá? Agora, vamos fazer isso na situação, né? Então, está aí a altura. Então, note aí uma diferença. Você tem força e campo. À direita você tem variação de energia e variação de altura. É bom observar o seguinte: por que a gente tem 4 descrições? Porque elas são diferentes. Então vão ser de mais fácil aplicação em certas situações. As duas da esquerda, força é vetor e campo gravitacional G é vetor também. Então à esquerda você tem duas descrições baseadas em vetores. À direita você tem variação na energia, que é um escalar, variação na altura, que é outro escalar. Então, à direita, as descrições escalares. Tá? Agora, note também o seguinte, que as duas de cima vão falar sobre o que acontece com o objeto. Então, você tem aí o objeto, sofre uma força. O objeto tem uma variação de energia. Então, o carrinho da montanha-russa tem uma força-peso atuando nele. O carrinho tem uma energia potencial que vai ser transformada em energia cinética. Mas aqui embaixo você tem, olha, uma descrição baseada em onde o objeto se encontra. Que ambiente é esse? Então, à esquerda, eu tenho embaixo, eu tenho o campo. Este carrinho se encontra dentro de um campo, e o campo é assim, é uma aceleração, né, constante e sempre para baixo, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a da direita também é sobre em que lugar ele se encontra, como é que está o contexto em que a carga está. Ela está em uma montanha-russa, a montanha-russa é mais alta em um certo ponto, mais baixa em outro, então já sei o movimento. Vai transformar a energia, a potência, a energia cinética conforme desce. Então, aí você tem 4 descrições, cada uma serve, se expressa, então se eu quero usar vetor, e quero usar o objeto, canto esquerdo superior. Se eu quero usar o contexto em que se encontra e eu quero escalar, eu quero usar a altura. Desses 4 aí, qual é o mais fácil, na visão de vocês, para entender as coisas? Quando você fala de força, quando você fala de energia, quando você fala de campo ou quando você fala de altura? A altura. Altura. A altura a gente aprende quando é criancinha. Então, a descrição mais simples é essa aqui da direita, embaixo. Então, é ela que no frigir dos ovos tem que prevalecer. Ou você entende as outras 3 em termos de altura, ou você não vai entender o que está acontecendo. Então, é interessante que quando a gente for para a parte elétrica, esta descrição que vai nesse cantinho aqui, que vai ser um potencial também, é justamente a que toda a área técnica gosta. Toda a área das exatas gosta dela. Um instrumento para medir é ele que eu vou no mercado e compro. É justamente o potencial elétrico, a tensão, o volt. Por que ele vai ser o mais importante? Porque ele é baseado em uma ideia simples, que é a altura, e ele é baseado também em escalar, que é número, não é vetor. Então eu me livrei de todas as complicações, ela é a visão mais simples, ou seja, o que a gente está buscando aqui é uma visão mais simples do fenômeno elétrico. Então, quanto mais alto, maior a queda, isso é simples. Em termos das equações, então fica assim, ó. Força-peso, F, é igual a massa vezes gravidade, concordam? Aqui na esquerda, em cima. Sim. Pronto. Trabalho é força vezes distância. Tá aqui, ó. Trabalho é força vezes distância. Escrevi assim desse jeitinho maluco para lembrar que tem um cosseno, viu? Tem um cosseno aí. Muito bem. E aí eu chego aqui na descrição de energia. O que a descrição de energia diz? Diz o seguinte: se você realiza trabalho em um objeto, você muda a energia potencial dele. Então, se eu ergo um objeto, a energia potencial aumenta. Se eu solto, a energia potencial diminui. Se eu trabalho contra a gravidade, a energia potencial aumenta. Se eu
Se é a gravidade que realiza o trabalho, a energia potencial diminui. Olha o seguinte, ó, olha como é que a gente fala. Quando você trabalha contra a gravidade, ou seja, você ergue um objeto, a energia potencial aumenta. Se é a gravidade que realiza o trabalho, a energia potencial diminui. Então, isso aqui justamente a gente viu muito bem em tópicos de Física 1. Aí, a gente falou, olha, lá em cinemática a gente só usa a gravidade, a gente fala G. Então a aceleração qual é? G. Então qual é a equação? É x, y é igual a 1y0 mais v0y mais 1 meio de aceleração em y, t ao quadrado. Fica, na verdade, se você quiser lembrar do ensino médio, fica S é igual a SO mais VOT menos 1 meio de GT ao quadrado. Então, é a gravidade que aparece. Então, botei aqui um símbolo, ó, o campo é igual a G. Só isso. Só quer dizer o quê? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. E aí, sobrou o quê? Sobrou à direita o potencial de queda. O que é o potencial de queda? É você falar de altura. Então, aqui eu falei, ó, de G vezes altura. Então, tem uma pequena modificação, você multiplica por G. É só isso. Então, como é que fica isso aqui? Fica assim, ó. Olha esse quadrado como é que fica. Se eu estou na parte de cima, tá, e quero ir para a parte de baixo, eu divido pela massa. A massa do objeto, eu falei, as descrições de cima tem o objeto, né? Quando eu desço, eu retiro o objeto. Como é que eu retiro matematicamente o objeto? Eu divido pela massa teste. Então, ó, M0 vezes G, se eu dividir por M0, corto M0, fica G, toca embaixo. Variação da energia potencial. A gente falou que a variação da energia potencial é o quê? mg vezes a altura, que é o nosso ΔL, então mg ΔL. Se eu divido por m0, vai ficar somente g ΔL. E como é que eu vou da esquerda para a direita? Tá? Então, é a mesma coisa. Então, na parte de cima é força pelo deslocamento, na parte de baixo é gravidade vezes deslocamento. Na verdade, para ir para a direita, tá? Geralmente é mais quando a força não é constante, nesse caso de força peso, a força é constante. Aí eu tenho que partir para análise de gráfico, tá? Então só fica aí uma ressalta de que se a força não for constante, aí eu tenho que partir para gráfico. Então, note aí que a gente está falando sobre conservação da energia, tá bem aqui na direita, ó. O trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, houve uma conservação da energia. Aí vai entrar aquela história de espontâneo, não espontâneo. Muito bem. Tá aí as 4 descrições, tá? A gente falou descrições da esquerda vetorial, a direita escalar, parte de cima, partícula ou objeto com massa, e embaixo, descrição de campo, tá? É só nomenclatura aí. Os 4 exemplos. Então eu botei, ó, tá uma pedra, ela cai, tem um campo gravitacional, botei aqui assim, ó, à direita, muita energia potencial em cima, pouca energia potencial embaixo. A energia cinética fez o contrário, pouca energia cinética quando está em cima, muita energia cinética quando está embaixo. Então houve uma conversão da energia. E o último quadradinho aqui, ó, pô, tem lugar que é alto, tem lugar que é baixo. Lembra que a gente falou que esse ia ser o mais simples, né? Se é alto, o potencial de queda vai ser maior. Se é baixo, o potencial de queda é menor. Então note aí, em todos os casos, a pedra cai. Ok? Muito bem. Quando você fala de potencial de queda, se for uma situação mais complicada, você pode pensar aí, olha, não tem uma montanha, né? Que você vai subindo, andando para cá. Se você estiver subindo aqui, isso é um relevo, né? Então, se eu vou subindo, se eu chego aqui nesse pico, se eu desequilibrar, eu caio. Aí eu vou cair para onde? Eu vou cair para um lugar que é mais baixo, vou acabar aqui na região azul. Ó, se é da região vermelha, que é alta, fui para a região azul, que é baixa. Se eu tiver já aqui, eu posso acabar nessa região verde aqui também, que é baixa, né? Depois eu posso cair para cá, para azul. Mas note aí que a gente começa a falar de um certo relevo, né? Então, quando você pensa assim no mundo real, você tem montanhas, tem vales, você pode cair para lá e para cá, você vai rolar, vai acabar em um lugar certo, específico. Entra o conceito de curvas de nível, tá? Então, se você olhar esse desenho aqui à direita, com detalhe, bora ampliar ele, tá? Se você olhar ele com detalhe, aparecem as curvas de nível, tá? Então, aqui, ó, essa linha é dita uma curva de nível. Aqui eu tenho outra. Então, são
curvas, tá, que eu tenho nesse relevo, que mostram uma mesma altura. Então, conforme eu vou andando aqui, eu não subo nem desço na montanha. Se eu vier andando nessa aqui, ó, eu posso andar sem subir nem descer, e eu vou andando para cá, e venho para cá, e por aqui. Agora, eu posso pegar esse relevo aqui de vale, montanha e tudo, e projetar ele aqui embaixo, ó. E aí eu vou ver claramente as curvas de nível. Então, se eu colorir direitinho, eu vejo, ó, essa região vermelha aqui, ela é alta, a região roxa, ela já é baixa. Uma altura intermediária é essa região verde aqui, ó. Mas aqui, novamente, à direita vai ser muito alto, ó. Você vai estar lá em cima. Então, é comum a gente pegar, tem uma superfície, um relevo, a gente definir as curvas de nível e depois projetar isso em 2D para poder enxergar o que está acontecendo. Você vai ver então que quando você fizer isso, você vai ter círculos concêntricos em torno das regiões mais altas, tá? Então você tem aqui é mais alto. Então eu vou, não círculos, mas eu vou ter figuras, né, concêntricas aqui desenhadas, ó, mostrando aqui cada vez curvas de níveis mais baixas e mais largas, né, maiores. E eu também vou ter desenhos aqui, ó, também dando volta nas partes mais baixas. Então, os picos e os vales vão ser os centros das minhas figuras, né? Dá para ver aí nesse desenho aí embaixo. Isso é muito interessante, porque isso tudo vai direto lá para quando você vai estudar cargas elétricas e campos elétricos. Alguma pergunta, algum comentário? Gostaram do diagrama aí? O diagrama é bom. Entender esse diagrama? Sim. Ok. Comentários? Então, a gente vai ter 4 descrições também, quando a gente fala de cargas elétricas com seus campos elétricos. Note que a gente fala sobre a carga campo elétrica. Então, vai ter 4 descrições. Vamos lá. Então, antes de seguir, vou fazer aqui um rápido exemplo para estar aterrissado do que está acontecendo, tá? Então, exemplo, você tem uma criança, está em uma escorregadeira, ela vai sair de uma posição 1, vai para uma posição 2, vai descer 2,5 metros. Então tem uma criança de 15 quilos, vai de 1 até 2 na escorregadeira sem atrito. Determine o peso da criança. Então estou bem aqui, ó, nessa descrição, peso. Eu vou tomar G igual a 10, então a massa da criança é 15, 15 vezes 10 vai dar 150 newtons. Então qual é o peso da criança? 150 newtons para baixo. Isso quer dizer que se eu solto ela desce escorregadeira abaixo. B. O trabalho realizado para a criança subir. Então, ó, você está aqui, vai trabalhar contra a gravidade, a energia potencial vai aumentar, né? Então eu posso subir a escadinha aqui, ó, com essa criança, eu vou ter massa vezes gravidade vezes altura. Então a massa é 15 quilos, a gravidade é 10, então 15 vezes 10, 150, vezes a altura, que é 2,5. Então 150 vezes 2,5, vou dobrar 150, vai dar 300, mais meio é 75, então vai dar 375 joules para levar essa criança daqui de baixo para aqui para cima. E o potencial de queda dela qual é? Poxa, ela está lá em cima, infelizmente pode cair, de fato. Então vou pegar 2,5 metros e multiplicar por 10, vai dar 25, é o potencial de queda dela. E o campo gravitacional C. Então, se eu tiver nessa descrição aqui, como é que fica? Mais fácil, é simples, né? Não é a mais fácil de todas para entender o que está acontecendo, mas porque tem vetores, né? Mas assim, é simples pensar, tem um vetor gravidade aí apontando para baixo de 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo. E aí chega em E. Qual é a velocidade da criança quando chega ao chão? Então eu estou imaginando uma situação sem atrito aqui. Não sei se vocês tiveram uma infância boa com escorregadeira, né? Se vocês foram comportados ou foram traquinas, né? Mas assim, a gente descobriu quando eu era pequeno que se você pegasse papel manteiga e sentasse em cima e descesse escorregadeira, a coisa era mais violenta. Então a gente beirava aí no sem atrito. Então eu sei bem como é que é, você ganha muita velocidade. Então,
a velocidade da criança quando chega embaixo, você pode fazer de qualquer forma que você quiser. Aí você pode dizer o peso da criança é 150. 150 massa vezes a aceleração, calcula a aceleração, vai lá na equação de y, ou então até Torricelli, e tira. Trabalho realizado pela criança subir, pode me dar a velocidade? Pode sim, porque eu calculei energia potencial para levar lá para cima, eu pego a energia potencial e transformo em cinética lá embaixo. Aí eu tiro a velocidade com muita facilidade. É só dizer, a energia potencial é igual a energia cinética. Então você vai ter mgh vai ser igual a 1/2 da velocidade, 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Massa corta de um lado, corta de outro, né? E aí você tira a velocidade com facilidade. Vai ser a raiz de 2g dividido por h. Muito simples. Aí e o D dá para fazer? Dá sim. Você tem aceleração, você sabe que V igual a V0 mais AT, né? Começou com a velocidade inicial nula, então a velocidade vai ser A vezes T, então vai ser a aceleração vezes o tempo. Então você tem que tirar o tempo que levou para ela descer aí. O tempo você tira justamente daquela equação que a gente mostrou, o Y é igual a 1/2 de GT ao quadrado, né? Então você tira novamente. Então dá para fazer de todo jeito aí. Com A, B, C, D ou E, você tira a velocidade embaixo. São 4 descrições totalmente equivalentes. Recomendo a vocês fazer isso aí com paciência, imaginando sem atrito. Se você quiser precisar do ângulo, tá? A distância que ela percorre aqui, tá? Então você pode tomar isso aqui como sendo um triângulo de 90, 45, 45. Então, um triângulo retângulo, 90, 45 graus, 45 graus. Então, se você quer calcular o trabalho, isso é força vezes deslocamento, você tem que achar a componente da força na direção do deslocamento, e o deslocamento vai ser hipotenusa aqui. Então dá para você tirar tranquilamente a partir da geometria. Bem, dito isso aí, você pode revisar tudo que a gente fez em Tópicos de Física 1, se debruçando sobre essa questão. Perguntas, dúvidas? Não. Ok, vamos lá então. Potencial elétrico. Eu vou pegar essa estrutura de força, variação de energia potencial, campo, e essa descrição aqui que é o potencial de queda, né, e trazer para a eletrostática. Então é nosso plano isso aqui. Vamos fazer. Muito bem. Então, 4 representações. Na esquerda, em cima, a força elétrica. O que é que une essa descrição com a descrição de variação de energia potencial elétrica? É o conceito do trabalho. E da força, dá para achar o campo elétrico? A gente sabe que dá. A gente sabe que força é igual a carga vezes campo. Então, se eu tiver a força, é só eu dividir pela carga teste que vou ter o campo elétrico. Então, se eu descer aqui, ó, eu vou dividir pela carga teste. E para eu chegar na variação de energia potencial, variação do potencial elétrico, desculpe, não energia, variação do potencial elétrico, eu, claro, como eu desci aqui dividindo pela carga teste, aqui também deve ser algo parecido, eu devo dividir pela carga teste. E como para ir para a direita eu multipliquei pela distância, eu devo multiplicar pela distância aqui também. E se as coisas não forem constantes, eu vou lá para o gráfico para poder fazer isso. Então, mesmas ideias, contexto diferente. No lugar de massa teste, que era a parte de física 1, eu agora tenho carga teste. Muito bem, então o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, campo elétrico. Lá no caso gravitacional, eu só tinha o campo gravitacional, que era apontando para baixo, G igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui a gente já percebeu o seguinte, olha, tem o campo de Coulomb, o campo de uma carga só, que eu posso usar para alimentar essa descrição aqui. E depois eu posso passar para qualquer outra. Mas a gente sabe que não só tem essa situação, pode ter duas cargas, uma positiva e negativa, aí eu vou ter um dipolo elétrico, aí eu vou ter o campo do dipolo elétrico, então em vez de usar o campo de uma única carga, eu uso o campo de um dipolo.
Mas não foi só essa situação que a gente estudou, pode ter uma linha de cargas. Então, se tiver uma linha de cargas, eu vou usar o campo elétrico de uma linha de cargas. Então, vou colocar aqui e vou fazer minhas contas todas a partir daí. Mas não é essa só a situação que a gente viu. Pode ser que eu tenha uma placa carregada, uma placa de cargas, um plano de cargas. Se eu tiver isso, o campo elétrico é esse aqui. Eu vou então alimentar aqui e sair fazendo minhas contas. Mas não é essa só a situação que a gente estudou. A gente também estudou a situação onde você tem duas placas carregadas. Essa é de especial interesse porque vai ser um tópico, né, de capacitância, um tópico inteiro. Então vai ser massa aí que a gente vai poder explorar essa situação. Então a gente já viu aqui, pode ter um movimento entre as placas de uma carga, né? Então a gente pode usar este campo. Existem muitos outros, esses só são alguns. Nós vamos concentrar aqui em dois. A gente vai concentrar nesse aqui, que é o campo de Coulomb, tá? Que é o campo fundamental da eletrostática. Mas o nosso interesse em termos de aplicação tecnológica é esse aqui de baixo, que a gente chama de campo elétrico uniforme. Muitas vezes a sigla CEL, né? Então, campo elétrico uniforme. Então, eu vou querer justamente essa situação. Primeiro, porque isso vai tirar toda a complicação da coisa, a gente vai poder enxergar claramente o que está acontecendo. Então, eu peguei aqui, botei aqui no canto, tá, as minhas duas placas e propus aqui uma questão para a gente poder estar revisando aqui como é que se faz as coisas. Exemplo, uma carga de 9 nanocoulombs é transferida da placa da esquerda para a placa da direita. Se cada placa tem uma área de 0,65 metros quadrados, determine o campo elétrico entre as placas. Então, tente fazer aí, você tem a receita aqui à esquerda. Eu quero que você aprenda a utilizar essa receita. Me diga aí qual é o campo elétrico. Tente fazer. Eu peguei 9 vezes 10 a menos 9. Sim. Dividido por 0,65. Você não vai acreditar, minha calculadora está com bug aqui. Agora foi. Dividido por 0,65, confere? Sim. E aí deu 1,3 vezes 8, 10 elevado 4, a menos quanto? Vezes 10 a menos 8. 10 a menos 8 dividido por 8,85 elevado à 12ª. E isso vai dar, então... Não entendi essa parte. A segunda parte aqui, ó. Dê uma olhada aqui, tá vendo? Ah, você não tá vendo não, porque eu tô na tela errada. Pera aí. Veja aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Ah. Então, depois de obter a densidade... Sim. Você vai calcular o campo elétrico. O E0 é o quê? É o ε0, é a permissividade elétrica do vácuo. Anote aí. ε0 é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. E a unidade dele é Coulomb ao quadrado dividido por Newton vezes metro ao quadrado. Ah, entendi. É um valor padrão. Procurar tomar vitamina C, viu, Antônio? E também vitamina D também, que ajuda. Certo. Eu estava em uma farmácia, se não me engano, era aquela ultra econômica, tava acho que 6,70 o efervescente, sabe? Aí tá um preço muito bom. Amanhã eu vou passar. Então, resultado anote aí, 1.565.
arredondando já. 1,565. Então isso quer dizer que o campo em qualquer região entre essas duas placas é igual a 1.565 newtons por coulomb. Eu posso então colocar esse número bem aqui nesse cantinho, ó. Então, quando eu falo de campo elétrico, que eu vou aplicar essa estrutura do quadrado de relações eletrostática ao campo elétrico uniforme, eu vou calcular o campo dessa forma e eu vou ter esse valor aqui. Ok? Tendo esse valor, eu posso partir para a descrição de força. O que é a descrição de força? É o seguinte, eu coloquei uma pequena carga teste aqui dentro, ó, olha aí na tela. Uma pequena carga teste positiva. Quando eu soltar ela, ela vai ser empurrada para a direita. É equivalente a ela, na analogia do campo gravitacional, a criança descer escorregadeira. Ela ganha velocidade, essa carga. Quando atravessa o espaço entre as duas placas, ela vai ganhar velocidade. Ok? Como é que eu faço isso? Eu pego, para eu calcular essa força, eu pego o campo elétrico que eu calculei aqui embaixo, que é 1565, e vou multiplicar pelo valor da carga. Digamos que a carga aí tem 1 nanocoulomb, por exemplo. Então eu multiplico 1 nanocoulomb vezes o valor do campo, tenho a força elétrica, está aqui. E se eu quiser calcular o trabalho, né? Aí é simples. Eu preciso daquele negócio de trabalho, é igual a força vezes deslocamento, escrevi dessa forma para lembrar que tem um cosseno do ângulo, mas se o deslocamento for para a esquerda, na mesma direção da força, então a gente sabe aí que o cosseno do ângulo é 1, né? O ângulo é 0, cosseno de 0 é 1, então vai dar força por deslocamento, então é só pegar essa força aqui, e se o deslocamento foi 2 centímetros, multiplicar por 2 centímetros e vou ter o trabalho realizado. Vou colocar bem aqui. Bem, se eu mudar o sinal do trabalho realizado, eu vou ter justamente a variação da energia potencial. Então, se o trabalho foi positivo, realizado para levar a carga até essa posição, então, se ela volta, a variação da energia potencial vai diminuir. Então, tem um sinal negativo aqui, ele diminui quando anda a favor do campo. Quando anda contra o campo, aumenta. Então, se essa carga for para a esquerda, que está contra o campo, a energia potencial vai lá para cima. Se ela for para a direita, ela ganha velocidade, a energia potencial vai lá para baixo. Transforma a energia potencial em energia cinética. Muito bem. Eu agora já tenho 3 descrições. Falta essa aqui, ó, a variação do potencial elétrico. Como é que eu faço isso? Olha, olhando aqui pela esquerda, para eu subir e descer, eu multiplico ou divido pela carga teste. Se eu estiver subindo, eu multiplico pela carga teste. Se eu estiver descendo, eu pego justamente a minha força e divido pela carga teste, corta com a de cá, fica só o campo elétrico. Volto para essa descrição de cá. Se eu estiver aqui e eu quiser descer, eu também vou dividir pela carga teste. Se eu estiver aqui e quiser subir, eu vou multiplicar pela carga teste. Vamos ver isso com mais detalhe. Então, note aí que a carga, ó, saiu de um lado para o outro. Vamos lá, para essa descrição, o que é que vai aqui é a variação do potencial elétrico. Qual é o símbolo? Variação é delta, né? Potencial elétrico é o V. De A a B é o potencial elétrico entre A e B, geralmente tomando a placa positiva, né, ou a placa negativa como referência, a de cá fica positiva, né? Então a variação do potencial seria positiva. Como é que obtém isso aqui? A definição é essa: pega a energia potencial, a variação da energia potencial, e divide pela carga teste, você vai ter a tensão. Mas, se você tiver o campo elétrico, você também pode pegar o campo elétrico, multiplicar pela distância e vai ter a tensão. A variação da tensão. O que quer dizer o seguinte, uma coisa muito interessante. A gente vem dizendo que campo elétrico tem unidade de Newton por Coulomb. Essa é a primeira definição aí da unidade do campo elétrico. Mas, como a gente está vendo pelo diagrama aí,
o campo elétrico também tem unidade de volt por metro. Ok? Note que nessas relações aqui aparece um negativo bem aqui, aparece outro negativo bem aqui, ó, e aparece aqui um negativo quando você sobe e desce. Isso aí tudo dá certo no frigir dos ovos. Mas se você não lembrar o sinal, não tem problema. O sinal geralmente é resolvido pelo bom senso. Esses sinais aí são colocados para a gente ter a seguinte interpretação. A carga teste, quando está perto da placa positiva, tem mais energia. Quando está do outro lado, tem energia mais baixa. Ou seja, ó, conforme eu vou chegando perto da placa positiva, essa quantia que a gente está chamando de potencial elétrico, não confunda com variação de energia potencial, é só uma coincidência. Esse aqui é aquele potencial de queda. O potencial de queda para essa carga fica maior conforme vai para a esquerda. Aí como é que você fala assim, como é que você está vendo isso? Pelo seguinte, a gente falou que essa descrição que vai no quadradinho aqui da direita é justamente o equivalente à descrição de altura. Ou seja, eu consigo imaginar o seguinte, se eu penso aqui nessa região entre as placas, vou pensar assim, o potencial elétrico mais perto da placa negativa é mais baixo, o potencial elétrico perto da carga positiva é mais alto. Então, em cinza aqui, ó, eu botei uma rampinha. Tem uma rampinha que vai de baixo para cima. É isso que está aqui, né? A informação que está bem aqui é justamente essa. O potencial vai subindo, o potencial elétrico vai subindo conforme eu vou da placa negativa para a placa positiva. Ou seja, a quantidade de volts vai subindo conforme eu vou andando. A unidade de tensão, tá? Vai ser o volt, que vai ser o Newton vezes o metro sobre o Coulomb, que se você simplifica Newton vezes metro, vai ser Joule por Coulomb. Isso aqui vem justamente, ó, dessa equação aqui. O campo elétrico é Newton por Coulomb, a distância é metro, então vai ficar Newton por Coulomb vezes metro. Isso é a mesma coisa que Joule por Coulomb, ou seja, a tensão está lhe dando uma ideia do que acontece com o dispositivo conforme você vai transferindo carga de uma placa para outra. É como se você estivesse guardando energia para cada coulomb transferido. Então a gente vai ver que os dispositivos onde existem campos elétricos que você pode variar a quantidade de carga permite que você guarde energia nesse dispositivo. Essa vai ser a principal lição desse quadradinho aqui da direita. Lembre-se o seguinte, quando a gente fala de ΔV entre A e B, isso é a tensão ou potencial, a gente fala a variação do potencial elétrico entre A e B vai ser igual ao potencial em B menos o potencial em A. Então, potencial você vê logo que sofre do mesmo problema de altura. Eu estou aqui sentado, tá? Eu posso dizer que minha mão está mais ou menos 1,5 m, 1,20 m, 1,5 m mais ou menos a partir do chão. Tá? Mas em relação à rua, a altura da minha mão está muito maior, porque eu estou no 11º andar, então eu tenho mais ou menos uns 36 metros de altura aqui. Então, assim como a altura depende do referencial que você adota, o potencial também depende do referencial. Ou seja, o que eu estou dizendo? A gente está vendo essa questão de potencial elétrico como se fosse uma rampa, né, entre a placa negativa e a placa positiva. Eu imaginar que a placa positiva está no alto. Está no alto mesmo? Não, não está. Eu tenho duas placas paralelas, uma virada para a outra. Mas na minha imaginação, eu estou imaginando que o potencial positivo, a placa positiva está em um potencial mais alto,
e a placa negativa está em um potencial mais baixo, e que o potencial é uma ladeira entre os dois. De tal forma que se eu imaginasse uma bolinha, tá, que eu colocasse próxima à placa positiva, nesse modelo meu imaginado, se eu soltasse ela, ela espontaneamente iria para a outra placa, a placa negativa. E de fato é isso que acontece quando eu coloco uma carga teste aqui dentro. Ela vai da placa positiva para a placa negativa muito espontaneamente. Então, é esse modelo aí de relevo que o potencial começa a trazer para a eletrostática. Então, vou pensar aqui, ó, potencial mais alto, potencial mais baixo. É uma rampa que une os dois, no caso dessas placas paralelas. E existe um instrumento que permite medir isso. Eu botei um diagramazinho aqui do multímetro, é um multímetro digital, e está com o mostrador aqui selecionando uma certa quantidade de tensão de volt. Então eu posso usar aqui as pontas de provas, eu tenho duas pontas de prova, uma que é a COM, tá? E a outra que é a saída positiva, tá? Então o COM se refere ao comum, né? Então é o ponto de partida, é o neutro, é o negativo para a gente, né? Que a gente vai colocar aqui no negativo, e a ponta de prova vai no outro lado. Então, se eu colocar minhas pontas de prova, eu vou ter uma leitura. Nesse caso aqui, deu 66,6 volts. É a medida aqui de tensão entre as placas. Note aí que este instrumento foi feito para trabalhar nesse cantinho aqui. Por que esse cantinho? Porque esse cantinho vai falar sobre, primeiro, escalares. Então, note que a resposta do meu multímetro que é aplicado a essa situação foi um número. Isso quer dizer um escalar. Ele não falou sobre direção e sentido, não disse nada. Então, com o número é suficiente. Se eu sem querer trocar as pontas de prova aqui, eu vou ter uma leitura negativa. Se eu tiver uma leitura negativa, né, então eu sei que eu tenho um potencial mais baixo na ponta de prova vermelha em relação à ponta de prova preta, que é a referência. Muito bem, então eu posso começar a pensar o seguinte, olha, eu tenho uma placa positiva, tenho uma placa negativa, tenho uma rampa aqui, é onde existe o campo elétrico uniforme. E eu vou imaginar que existem linhas de relevo, aquelas linhas lá que eu falei de nível, né? Então, como isso é a rampa, eu vou ter linhas de nível. Se eu colocar linhas de nível aqui, aqui é o lugar mais alto, então eu estou perto da placa. Depois eu posso colocar uma, digamos, a cada, sei lá, meio centímetro, né? Então vai descendo. Essa aqui é uma linha de nível mais baixa, essa de cá é mais baixa, essa aqui de baixo. E aí eu vou ter uma na placa negativa, que é a mais baixa de todas. Então note que eu tenho uma rampa nessa direção, e as linhas de nível são a 90 graus da rampa. A direção da rampa é dada pelo campo elétrico. O campo é a direção. Por quê? O campo elétrico vai mostrar que se eu colocar uma carga teste na placa de cá, vai empurrar a carga teste para a direita. Então, curvas de nível. Linhas da esquerda para a direita. Digamos aí que eu escolhi linha da esquerda, 10 volts. Aqui, ó, pelo meu multímetro, deu os 10 volts aqui. A próxima linha, essa aqui já deu 5 volts. A próxima já deu 0. A próxima deu menos 5. E a próxima deu menos 10. Ou eu podia usar o mesmo multímetro, fazer a medida um pouco diferente, e eu podia descobrir o seguinte, essa de cá, a linha é 20 volts. A próxima é 15. A próxima é 10. A próxima é 5 e a outra é 0. Isso depende do referencial que eu escolha. Se eu escolher o referencial como sendo a placa da direita, eu tenho justamente a sequência de baixo. Se eu escolher como referencial um ponto bem no meio entre as placas, eu vou ter então esse ponto como sendo referencial. Aí você vai dizer, mas você não vai encostar a ponta de prova em nenhum objeto, vai deixar pendurado aqui no meio? Vou sim, se você fizer isso vai funcionar. Vai dar exatamente isso que eu estou mostrando aqui, na primeira linha. Ou seja, depende do referencial. O que é referencial? É onde eu escolho o potencial C0. Na prática, o que é isso? É onde eu coloco a ponta de prova preta, que é a porta COM,
do multímetro digital. Toda a superfície de um condutor é uma equipotencial. Dá para ver então, se aqui é a primeira linha, tá perpendicular às linhas de campo elétrica. Então isso quer dizer que essa superfície toda está a um mesmo potencial elétrico. A um mesmo potencial elétrico quer dizer então que é uma equipotencial. Então todo condutor tem toda a sua superfície em um mesmo potencial elétrico. Quer dizer o seguinte, que se eu quiser medir a diferença de potencial entre a placa da direita e da esquerda, eu boto a ponta de prova na direita, boto a ponta de prova na esquerda, tocando, e eu vou ter uma leitura então de mais 20 volts. Se eu movimentar a ponta de prova da esquerda para cima ou para baixo, não vai fazer diferença nenhuma. Então eu posso pegar a diferença potencial desse cantinho aqui, da placa da negativa da direita, com a parte de cima da positiva na esquerda, que vai dar a mesma leitura de 20 volts. Inclusive, se eu fizer as contas também, vai dar o mesmo resultado. Então aqui tudo é feito para que você possa fazer a conta e isso bata tranquilamente com a realidade. Por que isso é feito? Pelo seguinte, esse instrumento multímetro, tá? Ele tem uma faixa de operação. Se você vai fazer uma medida em um lugar que você nunca fez medida antes, pode ser que você escolha a faixa de medida errada. Então, você tem que saber calcular primeiro, pelo menos de forma aproximada, o que você vai encontrar. A partir disso, você seleciona a faixa e aí você coloca o medidor. Claro que sempre é possível você arriscar fazer uma medida com a faixa mais alta, depois ir diminuindo até achar a faixa apropriada no seletor. Mas acontece que pode ser que a tensão seja maior, inclusive, do que a sua faixa mais alta. Aí você está em uma enrascada. Então, sempre ter prudência, verificar que tipo de medida você espera para depois fazer a medida. Eu já tive alunos chegarem no laboratório, botar o multímetro digital em uma escala qualquer e tentar medir a tensão da rede, que é 120 volts. E aí estourar o meu multímetro. O que acontece? Acontece você abrir o multímetro depois, você descobre que as linhas, tá, do circuito impresso, tá, as linhas, as conexões, os fios de cobre que são impressos na placa, eles são arrancados da placa. E aí você não tem mais como consertar. Danifica mesmo. O ângulo entre uma linha equipotencial e uma linha de campo é 90 graus. Então uma coisa que não está aparecendo aqui é o seguinte, eu tenho uma superfície equipotencial e eu estou representando ela por um corte, uma linha, ok? Então você tem que imaginar que as superfícies equipotenciais são planos paralelos que estão entre as duas placas. E eu estou representando isso com algumas poucas linhas. Então eu digo a você, faça uma imaginação, tá? Bem, acontece que a linha de campo sempre está a 90 graus da superfície equipotencial. Então esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. A linha faz parte de uma superfície equipotencial. Ela é um corte em 2 dimensões. Nesse caso, são planos, então em 3D, eu tenho superfícies equipotenciais e são planos. Muito bem. Então imagine aí que eu tenho a seguinte situação. Tá vendo aí? Sim. O que você me diz aí? O que você está vendo? Rapaz, uma descarga elétrica em um local aí. Exatamente, você está vendo uma descarga elétrica, tá? E ela está caindo. Não sei se você reparou, lá no fundo tem uma ponte, tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui? Você tem cargas que estão sendo aceleradas, ganhando tanta velocidade que quando elas passam pela atmosfera, elas fazem a atmosfera incandescer, porque
elas geram tanto calor naquela região, a temperatura do gás vai lá para cima, tão alta que o gás inclusive ioniza. Ao ionizar, né, se transforma em um plasma. O plasma é muito caótico e ele vai estar gerando um brilho, como todo plasma gera. Por quê? Porque a gente já falou sobre isso. Então, se você tem cargas acelerando, desacelerando, você vai ter um brilho, né? Então, tá aí o brilho, né, dessas cargas, dessa atmosfera aquecida. Ok? Então, esse é o caminho da descarga, por causa da velocidade muito alta. Por que tem uma velocidade muito alta? Porque tem uma aceleração. Por que tem uma aceleração? Porque tem um campo elétrico. Então, isso está lhe indicando que nesta região aqui, tá, acima desse espelho d'água, você tem algum campo elétrico muito intenso. A gente pode então fazer a seguinte pergunta: ó, considere um par de placas condutoras paralelas espaçadas por 2 centímetros, sendo que cada uma tem uma área de 0,25 metros quadrados. Uma carga de 18 nanocoulombs é transferida da placa da esquerda para a placa da direita. Nesse caso, determine os seguintes itens: o campo elétrico entre as placas, a força sobre uma carga teste, Q0, e com massa de 0,3 microgramas, que é colocada próxima à placa positiva, com velocidade inicial nula, então ela é colocada parada perto da placa positiva. A velocidade da carga logo antes dela colidir com a placa negativa. D. Ainda, com essa informação toda, calcule a diferença de potencial elétrico entre as placas antes da inserção da carga teste. Então eu quero saber qual é ΔV para essas duas placas. E pergunta aqui, ó, por que essa foto está aqui? Qual é o papel dessa foto? E F, por que a ponte é importante? Por que ter essa ponte aqui é importante? Vou deixar, tá? Eu vou dar o tempo aí restante para você rever essa aula, tá? E tá resolvendo essa questão. Então imprima aí a tela para você estar fazendo essa questão. E eu vou começar na próxima aula resolvendo essa questão. Mas essa questão também vai para o semanal, tá? Então ela vai para o semanal. Pergunta, dúvida? Não. Pode falar. Você vê que o início, tá, é dado uma separação, é dada a área da placa e é dada a carga que é transferida. Então, já aprendeu como é que calcula o campo elétrico. Então você pode calcular o campo elétrico. É justamente o A. B. A força sobre uma carga teste é colocada entre as placas. Aí você sabe que força é massa vezes aceleração. Dá para tirar direitinho. A velocidade da carga logo antes de colidir com a placa negativa, então do outro lado. Você sabe o seguinte: se ela for acelerada por uma força, por uma distância, ela vai ter uma variação de energia potencial. Essa variação de energia potencial vai se transformar em energia cinética. Então dá para você tirar aí o item C. E D pede qual é a diferença de potencial elétrico entre as placas. Claro, antes da inserção da carga teste, então eu nem seria ainda. Porque eu quero a tensão entre as placas. Porque a gente também vai aprender a como calcular a energia potencial se você souber a energia potencial da carga, se você souber a tensão entre as placas. Pergunta, dúvida, Antônio? Não. E aí, Ana, tudo bem?
Ana, você voltou? Diga aí. Gostou da questão? Dá para fazer? Acompanhou a anterior? Sim, eu acompanhei Tá. essa resolução de vocês. Tá bom. Depois veja no vídeo também se tiver dúvida, viu? Tá bom. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo aí, porque eu quero que vocês invistam tempo em resolver essa questão e tragam ela resolvida para a próxima aula. O semanal dessa semana vai aí com essa questão e outras desse tipo também, ok? Termina aí o semanal 1 e o semanal 2 e já começa a fazer o semanal 3. Olha aí que a coisa está acumulando, viu? Antônio, você melhore, viu?